Olá galera, estou mais uma vez aqui no meu canal RP Mente Aberta. O que eu vou falar hoje é sobre os fake news e as religiões cristãs. Essa questão do fake news é muito grave, porque ela reproduz mentiras. Mentiras que são largadas nas redes sociais, compartilhadas por outras pessoas, sem que elas deem o trabalho de pesquisar a fonte para ver se é verdade ou não. O pior de tudo isso é que muitas religiões cristãs, tá? Elas acabam reproduzindo esse fake news dentro dos seus lá templos, né, de sagrados, seus lugares lá que têm os seus cultos religiosos. Elas falam, né? Elas acabam, os seus líderes, né, religiosos também colaboram, muitos colaboram para isso, não estou querendo generalizar. Tem muitos que seguem o evangelho, aquele evangelho cristão de Jesus Cristo, na qual falava a mais uns aos outros, do respeito, aquele evangelho ali de Jesus, que quando teve a passagem, né, da Maria Madalena, né, onde foi colocado para Jesus, né, uma mulher levada a Jesus, uma mulher pecadora, adúltera, um monte de coisas que falavam dela, e Jesus falou: atire a primeira pedra quem nunca pecou, quem nunca errou. Jesus era um ser de muita sabedoria, pode-se dizer, um grande psicólogo, pedagogo, um dos maiores do mundo. Então vai de contra aquele evangelho de Jesus. Aí as pessoas ficam largando e passando mentiras. Uma das mentiras mais absurdas que a gente agora começou a ver aí nesse período de pandemia foi da vacina. Tá? Imagina, teve gente que acreditou, né, que foi largado em fake news, na questão da vacina, que a vacina contra o Covid-19 vai modificar o DNA dos seres humanos. Imagina, a vacina. Engraçado que o Brasil, né, pegando o país, nosso Brasil aqui, ele tem uma tradição de vacinas. Que essa tradição ela começa lá no início do século XX, tem uma tradição. Sempre foi o país da vacina. Uma hora para outra a vacina virou algo perigoso. Então um absurdo. Imagina, a vacina vai modificar o DNA dos seres humanos e muitas pessoas foram passando. E os centros religiosos que deveriam, né, ainda mais quando professa a religião cristã, onde Jesus condenava a mentira, tá? Jesus era totalmente contra você estar mentindo, falando mal de coisas, prejudicando outras pessoas. E essas religiões cristãs, pessoas cristãs, novamente não querendo generalizar, mas um grande grupo assim, ia passando. Absurdo, total. A outra, a vacina contra o Covid-19 tem um chip líquido de inteligência artificial para controle populacional, para controlar as pessoas. Cada absurdo, imagina um chip para controlar as pessoas. Cara, assim, assim absurdo mesmo, cara. Outra, imunizantes contra o Covid-19 estão relacionados à transmissão do HIV. É assim, totalmente ridículo. E muitos foram passando isso. Séries de coisas aqui, né? A vacina contra o Covid-19 cria um campo magnético no corpo de quem é imunizado. Imagina, criar um corpo magnético, né? Cria um magnético no corpo do ser humano, né? Quer dizer, né? Que tinha um magnético no corpo do ser humano de quem é imunizado. Por favor. E as pessoas não dão trabalho de pesquisar para ver a fonte, elas acreditam nisso e vão passando para outras pessoas, causando um terror. Tá? O controle da vacina, da Coronavac, não tem comprovação científica. Sim, a Coronavac tem comprovação científica, sim. Vamos pesquisar. Eu aproveito até para falar, né? Porque eu tenho um outro canal que é Estudando História, porque eu sou professor de História. Então, por favor, eu peço que vá lá. Convido aqui a vocês para estarem, quem não conhece esse meu canal, para estarem conhecendo lá esse canal e conferindo os vídeos lá desse canal. Mentira é uma coisa muito grave, pessoal, muito grave.
A Madre Teresa de Calcutá, né, ela falou até, né, que uma das piores coisas dos seres humanos, né, o pior ser humano é a pessoa mentirosa. Realmente, a mentira ela prejudica. Ela, né, fala coisas que não é e acaba, né, ah, né, passando uma imagem do que não é da outra pessoa e prejudicando. A mentira é grave. E os fake news é nada mais do que isso. São séries de mentiras largadas na internet, de equívocos. A gente viu aí, né, bem religiosos apoiando pessoas torturadoras, pessoas que defendem a tortura. Nós tivemos lá em 2016, no impeachment da Dilma, quando então o presidente Bolsonaro era deputado federal, e na hora de votar pelo impeachment, ele, né, exaltou lá, glorificou o coronel Ustra, que foi do tempo da ditadura militar no Brasil. Ora, para quem não sabe quem é o coronel Ustra, que era o comandante do DOI-CODE, né, um dos órgãos de repressão da ditadura, de tortura, o coronel Ustra torturou até mulher grávida. Ora, aí tem uma contradição, né? Quando religiosos apoiam uma pessoa que apoia a tortura, que glorifica a tortura. Jesus foi condenado à morte, foi torturado. Antes de ser morto, foi torturado, inclusive na cruz estava sendo, morreu sob tortura. Muitos religiosos, a maioria dos religiosos, são contra o aborto, né? A favor da vida, tudo mais. Aí apoiam uma pessoa que glorifica um torturador que torturava mulheres grávidas. E aquela vida que estava ali dentro, já que a vida da mulher, já que vocês, né, a pessoa que defende a tortura, dizendo que, mas eram comunistas, é isso? Não importa, era um ser humano. Tortura contra um ser humano, sendo essa pessoa mulher grávida. Outra, tanta coisa que largam, tantas mentiras que largam sobre comunismo. Até aproveito para dizer, até a essência do verdadeiro comunismo mesmo ainda nem não foi instalado em nenhum lugar do mundo. O que houve foi aquele socialismo real, né? Tivemos na Revolução, onde o Stalin, na Revolução Russa, se apropria. Né? A Revolução Russa tinha um outro caminho, e Stalin, né, a figura de Stalin, se apropria dos termos comunista, instalando um socialismo real. Mas isso aí é um assunto lá pro meu canal. Eu tenho um vídeo sobre isso, né? A diferença de socialismo real para o científico. Aí vocês vão ver bem a diferença. Peço ali, eu deixei o link na descrição do meu vídeo para que vocês possam lá estar conferindo no outro canal, que é o Estudando História, mais sobre isso. Eu só sei que as pessoas acreditam. Elas vão acreditando em mentiras, vão repassando, passando mentiras. Por exemplo, quando falam do comunismo, que Karl Marx, né, participou da Revolução, aí falam tanta coisa lá do Karl Marx, né? Como é que ele participou da Revolução Russa se ele morreu no século anterior? A Revolução Russa foi no século XX, 1917. Marx morreu no século XIX. Então é umas coisas, assim, as pessoas não dão trabalho de pesquisar, elas olham, acreditam. Elas acreditam nessas mentiras e vão passando, e vão criando coisas e mais coisas que não é legal, cara. Vamos pesquisar antes de estar espalhando mentiras de vários fatos. E o que eu admiro é dentro da religião cristã, onde deveriam saber se colocar no lugar do outro, ter o respeito. Não, aí vão lá e ficam falando mentiras. Por exemplo, vamos pegar aqui, né? As mentiras é uma coisa tão antiga, né? Que vem e que hoje, claro, a gente usa o termo fake news porque tem as redes sociais. Vou falar aqui um pouco assim, rapidamente, porque também tem em outros meus vídeos aqui mesmo do RV Mente Aberta, onde eu falei da questão das relações de trabalho nos principais períodos de sistemas ideológicos aí. No período escravista, né, se justificava a escravidão, vou falar do período escravista aqui, da escravidão que houve dos afrodescendentes, tá? A igreja disse que, né, que os negros, né, eles estavam em pecado. A maneira como viviam lá na África, adorando aquelas imagens que eram da sua cultura, era demoníaca, estavam adorando demônios, então deveriam pagar com a escravidão aqui. Outra falava que não tinham alma, né? Então que deveriam estar pagando
pela escravidão aqui. E muitas pessoas, né, assimilavam aquilo. Né? Inclusive, muitos próprios escravos achavam que estavam, estavam errados, que deveriam mesmo estar ali pagando. No feudalismo, na Idade Média europeia, se falava, né, o trabalhador, né, o servo camponês, ele tem a obrigação de prestar serviço ao seu feudal. Da metade do que ele tirava lá de tomate, de colhia de arroz, de tomate, coisa, tinha que dar lá para o seu feudal. Se ele vendesse para o comerciante, né, o tomate, o arroz, o alface, tinha que dar metade de dinheiro. Se ele não fizesse aquilo, ele iria para o inferno. Já, né, aí vem aí no capitalismo, né, o trabalhador hoje, muitas pessoas da religião que criticam a greve. A greve é um instrumento de luta do trabalhador por melhores condições de trabalho. E aí falam que estar em revolta, fazer greve, é pecado. Então, aí, lá com essas mentiras, as pessoas acreditam e... outra mentira, assim, é umas coisas absurdas, né? Que o comunismo rouba de quem tem propriedade, que o comunismo tira. Quem tira é o contrário, quem tirou. Se a gente pegar a história do capitalismo, né, a gente vai ver que ela foi constituída roubando terras de outros povos. Terras dos índios, terra dos africanos, parte da Ásia também, que foi invadida pelos europeus. Foi assim que constituiu. As grandes fazendas que tem hoje, elas foram herdadas, né, lá no passado. Se a gente pegar lá no passado colonial do Brasil, tirando terras indígenas, terras índia gente, parece que tem gente assim que, mas foi dos índios. Para aí, índio é ser humano. Aí vai de contra o cristianismo, né? Vai de contra que Jesus, né, falava que todos nós somos humanos, filhos de Deus. E como é que você vai ignorar, dizer que o índio, mas o índio é selvagem? Que índio é selvagem? O índio tem a sua cultura. Selvagem, né, é essa maneira que vivemos aqui de estar destruindo com o planeta, poluindo rios. Isso sim é selvageria, tá? O índio tinha todo um respeito grande à natureza. E o índio estava aqui com as suas culturas, né? Cada índio na sua etnia, com as suas religiões, tinha suas terras. E eles foram roubados. E aí o cara lá pegou a terra dos índios, foi passando de pai para filho, aí diz que eu sou dono dessa terra imensa. E engraçado que também, aí nós vamos pegar no aspecto da Bíblia, é interessante aí, né? Porque o início da humanidade, todo mundo tinha sua terra, a terra de todo mundo, tá? Não tinha essa aí, quando foi criada a terra, todo mundo tinha a sua terra. Todo ser humano tinha o seu... Aí o próprio ser humano que cria essa desigualdade, sociedades, e se acha no direito de dominar outras pessoas e dizer que essa terra é minha, e tu que quiser ficar aqui, tu vai ter que trabalhar para mim. E começa a exploração. A sociedade desigual que foi criada pelos seres humanos. Não pela natureza e nem por Deus, não, o próprio ser humano. Até porque a própria Bíblia coloca, né? Foi nos dado livre-arbítrio. E aí a gente vê mentiras e mais mentiras. E as pessoas acreditam, elas vão repassando e vivendo a contradição. Quando a religião deveria estar ali, quando eu falo até as religiões cristãs, porque Jesus Cristo foi um exemplo de amor ao próximo. Jesus Cristo falou que que Jesus Cristo disse? Ele era a favor dos desamparados, dos oprimidos, dos pobres. Ele falou que era mais fácil, né, um camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino do céu. Deixa claro que ele era a favor dos oprimidos, dos pobres, de saber se colocar no lugar do outro, não ficar julgando. Mas a gente vê tudo ao contrário, e vê fake news aí, as mentiras sendo largadas dentro das religiões. Cada mentira que prejudica outra pessoa, que falam mal, né? Falam mal de coisas assim. E as pessoas não dão trabalho de pensar, de pesquisar. Elas vão reproduzindo mentiras, preconceitos e se dizem religiosas, temente a Deus, sou cristão. Mas que espécie de cristão é esse que coloca a foto de um torturador na sua rede social, que defende uma pessoa que defende a tortura, quando Jesus foi torturado? Coronel Ustra, que eu falo assim, Coronel Ustra foi o cara que torturava mulheres grávidas. E aí, né? Eu já falei aqui, né? O atual presidente, que na época era deputado federal lá no impeachment da Dilma, discursou lá
fazendo, né, glorificando, né, exaltando o Coronel Ustra. E aí muitos religiosos na eleição de 2018 colocavam lá no seu perfil, na sua rede social, a foto, o nome do presidente Bolsonaro. Em muitos templos religiosos a gente viu gente fazendo sinal de arminha. Aqui, assim, aliás, né, desculpa, assim, né, sinal de arminha dentro da igreja, quando Jesus Cristo era contra a violência em todas as hipóteses. Jesus Cristo falava que quem, né, viver pela espada morrerá pela espada, né? Ele condenava todo tipo de violência, o uso de armas. E a gente vê um monte de cristão aí defendendo o uso da violência. A violência, cara, a violência gera mais violência, essa é a lógica, né? Isso aí não precisa nem ser cristão ou de alguma religião, né? Basta entender que violência gera mais violência mesmo. Mas parece que os cristãos vivem na religião na contradição. Novamente eu estou querendo dizer, não estou querendo generalizar, tá? Mas grande parte vive na contradição e na hipocrisia. Então, galera, vamos fazer uma reflexão aí, tá? Pensar um pouco e ser coerente. E quem é da religião cristã, por favor, pega o evangelho, lê ali direitinho ao pé da letra, vamos parar com esse equívoco, com essas contradições aí, tá? E vamos olhar as coisas de outra maneira. E também vamos aprender realmente a se colocar no lugar do outro. Então, galera, aí se você gostou do meu vídeo, deixe o seu like e se inscreva aí no meu canal.